arte existe porque a vida não basta. A arte, ela inventa a vida, quer dizer, essa ideia de que a arte é a revelação da realidade, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Eu acho que a arte não é a revelação, a arte é uma reinvenção da realidade. Agora, isso não quer dizer que a vida seja pouca, que a vida seja pobre, não quer dizer, a vida não é pobre, a vida é rica, mas o artista, ele sempre vai querer inventar mais do que o que existe. Então, se eu fizer mais um poema, ou se eu fizer mais um quadro, eu estou acrescentando uma coisa ao mundo. Quer dizer, quando Van Gogh pinta A Noite Estrelada, ele acrescentou à existência humana uma noite a mais, que é aquela noite que está no quadro dele, porque existem todas as noites do cosmos e tal, mas aquela que está ali no quadro dele só existe ali, né? Então a arte, ela é isso, a experiência que está na música de Villa-Lobos só está na música de Villa-Lobos. É impossível encontrar em outra música e é impossível encontrar em outro qualquer momento da vida. É ali. Então, da mesma maneira, é a poesia, é o romance, é o teatro. É isso. A vida não basta porque, primeiro, que ela é curta demais. E a gente esquece de pensar nisso. Nem sei se é para pensar, sabe? Mas você vive acreditando que tudo é para sempre. Ao mesmo tempo, ela não basta justamente porque ela é curta, então ela basta, entendeu? Porque se ela fosse eterna, ia ser sem graça, né? É que se a gente pensar que a vida é um monte de ficção que a gente está agenciando, né? Que a gente está brincando com essas ficções, ela não basta porque ela é múltipla, na verdade. Mas a vida não basta por bastar, quer dizer, o tanto de... Eu adoro quando eu vejo alguma coisa que no dia seguinte me faz querer viver. Mesmo que o final não seja feliz, mesmo que aquilo seja torturante, eu acho que a obra que te dá vontade de viver, ela te dá um sentido... Te põe um bastão na mão para continua aí a construção. Às vezes a gente precisa de algo para lembrar a gente disso. Que não é todo dia que a gente presta atenção e consegue reconhecer as coisas legais da vida, o que vale a pena, o que não vale. Eu acho que quando você descobre essa coisa artística e começa a colocar na tua vida, aí você vê que a vida não basta, que a vida por si, ela é muito chata. A vida te apurrinha o tempo inteiro. E acho que não basta, porque eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. A arte, ela está dentro de nós mesmos, né? Porque ela é invenção, né? Ela é uma invenção de outros mundos, né? Com formas e linguagens diferentes. Se você põe uma lente sobre a realidade, e se você incita a realidade, aquilo vira arte. Como é que é isso, né? Que momento vira?
As coisas que me tocaram inicialmente foram quadros, pinturas. Uma vez eu vi um pintor numa praça em São Luís do Maranhão pintando lá um quadro num tapume, numa coisa que ia ser feita lá pela prefeitura. E eu fiquei admirado de ver as coisas que ele estava pintando ali, as imagens, as figuras que apareciam e tal. E isso chamou a minha atenção e eu passei a me interessar por pintura, por desenho e tal. Depois também, nos livros de escola, a poesia, os poemas que eu lia e tal, também despertaram o meu interesse. Eu sou filha de um cineasta e de uma professora de História da Arte. Então, de uma certa forma, a arte estava dentro da minha casa na rotina, no dia a dia, nas conversas, né? Assim, sem ficar sublinhando, dizendo isto é arte. Foram várias sessões de cinema dentro da minha própria casa, de um filme do meu pai, o Iracema, uma Transamazônica, nos anos 70, que na época ele foi censurado, então eram sessões clandestinas e eram sessões com muita conversa, muita discussão, muito bate-papo durante e depois, né, da sessão. Então, eu percebia ali, com essa experiência, eu não entendia nada sobre o filme, eu era muito pequena, mas eu percebia que um filme era capaz de provocar tanto debate, né? Quer dizer, o meu pai me deu grandes presentes nesse sentido. Ele foi talvez um dos primeiros brasileiros a filmar um super... Eu tenho 66 anos. Eu tenho filmes meus de 2 anos de idade, pra você ter uma ideia. Isso é muito difícil quem tem na minha geração. E a música? Eu não almoçava no domingo sem ouvir uma música que ele colocava, Beniamino Gigli, ou Caruso, ou Ray Conniff, Ray Anthony, toda essa relação que depois começou a ser Elvis Presley, Neil Sedaka, Paul Anka. A primeira emoção que eu senti, enfim, com respeito à arte, foi quando eu ouvi a professora da minha irmã tocar uma serenata de Schubert na minha casa em Manaus, né? E eu fiquei emocionado vamos dizer, com o ritmo, com a melodia. Eu lembro de pegar essas enciclopédias, os livros que tinham na minha casa, ou os livros de literatura de professora de português da minha mãe, e rabiscar os livros mesmo, esconder palavras, tentando criar uma outra história com as palavras que tinham. Às vezes, loucura de criança, às vezes contando o número de palavras e rabiscava sempre a 7ª palavra e via que outra narrativa eu podia encontrar ali. Às vezes desenhos, eu fazia muitos desenhos em cima dos livros, assim, recortava livro, fazia Quer dizer, eu acabei com os livros da minha casa. Eu lembro que eu devia ter uns 3 para 4 anos, de Natal, ganhar um uniforme do Super-Homem. E acho que o Fábio ganhou do Capitão América, qualquer coisa assim. E eu acho que isso mostra um tipo de relação que a arte pode ter na vida das pessoas e que acontece bastante com os quadrinhos, muito nesse universo dos super-heróis. Mas que é isso, é uma coisa de criar personagens que as pessoas vão se identificar e vão gostar, admirar. Desde cedo eu ouvi essa palavra artista, apesar de que em outro canto, porque eu desenhava bem. Eu me lembro que eu ganhei um prêmio na escola por um desenho que eu fiz, que era uma sala de aula, e a professora e os alunos, e tinha um aluno na lousa, no quadro negro que fala no Rio, escrevendo, e eu deixei uma cadeirinha vazia porque o aluno naturalmente estava escrevendo na lousa. Eu não sei quantos anos eu tinha, eu era criança, bem, bem pequena, e eu me lembro que isso virou um auê na escola, que eu tinha deixado a cadeira vazia e o aluno estava lendo na lousa. Eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, e na escola pública, foi exibido um vídeo do Patinho Feio. E depois as crianças, né, a professora pediu que as crianças ilustrassem
fizesse uma ilustração daquilo que fosse mais marcante. Eu desenhei o pato em pé, de terno, de gravata, de cartola, vestido. Até sapato o pato tinha. E aquilo, para minha surpresa, provocou um burburinho. E foi a primeira vez que alguém chamou alguma coisa que eu tivesse feito de arte. Eu não sabia nada de mim, como vinha ao mundo, de onde tinha vindo. A origem, as origens. Meu passado, de alguma forma palpitando na vida dos meus antepassados, nada disso eu sabia. Minha infância sem nenhum sinal da origem. É como esquecer uma criança dentro de um barco no rio deserto, até que uma das margens a acolha. Eu acho que rigorosamente tudo que eu escrevi, ou quase tudo, passou pelo filtro de uma experiência de vida ou de leitura. A experiência social é importantíssima para o escritor, né? Para todo mundo. Na verdade, para quem escreve, para quem não escreve, para qualquer profissão, a experiência de vida é a tua infância, a tua juventude, o que você aprendeu, como você aprendeu, o modo de você olhar o mundo. Muita coisa foi transformada em ficção. O que deixa você visível para o resto do mundo é o teu quintal, é o teu lado mais puro, mais verdadeiro, né? Então, enquanto mais verdadeiro você é, mais seguro você fica e mais corajoso você fica, porque você fica sem pontos vulneráveis, né? Isso eu estou falando na vida e na música. A memória, por exemplo, a gente lida a memória o tempo inteiro, a gente lida com a falta de alguma coisa, né? Estou lidando com... A memória também é um ato criativo, então eu vou preenchendo essas lacunas, o que falta, eu vou criando uma realidade a partir das ausências que estão ali, assim. Minha mãe, ela morreu em 73, eu tinha uns 7 anos. Eu guardo imagens, flashes e um cheiro, né? Do meu pai, eu tinha 11 anos. Ele morreu 4 anos depois, no mesmo dia que ela, só que 4 anos depois. Ele era um contador de histórias. Quando a gente ia dormir e a gente pedia que ele contasse uma história, era delicioso, porque eu diria que não eram histórias lidas, eram histórias contadas. E mais que isso, eram histórias verdadeiras. Eram histórias da vida dele, eram histórias da infância dele. Ele era fascinado pelo Rio, São Francisco. Meu pai morreu aos 42 anos sem nunca ter visto o mar. E ele falava, não tenho vontade de conhecer o mar. Para quem tem um rio, como o Rio São Francisco, eu não preciso do mar. Aliás, se existe um lugar lindo, o lugar mais bonito do mundo, com certeza é algum lugar às margens do São Francisco. Então, além dos peixes gigantescos que ele trazia, além das lendas que ele trazia, além das histórias desse rio, que ficaram muito claras em mim, muito marcadas em mim, ele trazia brinquedos da cultura popular, da arte popular. Manaus era uma cidade pequena naquela época, tinha 300 mil habitantes, nem isso. E era uma cidade ao mesmo tempo pacata, mas muito movimentada por causa do porto, né? Então, quando chegava um navio do exterior, um transatlântico, a cidade se agitava. E eu visitava esses navios, o meu avô me levava para visitá-los. Ele tinha migrado do Líbano para a Amazônia e andou muito pelo interior do Amazonas. Então era um homem com muita experiência de vida e com muitas histórias para contar, né? E ele inventava muito. Depois eu percebi que ele fantasiava muito também. Areado ainda é uma cidade muito pequena, no interior de Minas, muito tradicional. Todo mundo se conhece, existe toda a dinâmica de uma cidade do interior, assim, a dinâmica das famílias que se conhecem, de quem conhece quem fala de quem, da vida de quem. Toda essa dinâmica, eu fazia parte dessa dinâmica, assim. Apesar de sempre me sentir um pouco estrangeiro dessa dinâmica. Eu tinha um tio que achava que eu era surdo, inclusive,
porque eu aprendi a escrever antes de falar. Então, como eu não falava, era uma criança que não falava, eu já andava, já fazia coisas, mas não falava, tinha um tio que achava que eu era surdo, então eles ficavam, tudo que minha mãe conta, né, batendo palma atrás de mim para saber se eu escutava, porque eu demorei mesmo para falar, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito focada, né? Sim, focada. Eu era uma pessoa muito obediente, eu era do bem, não gostava de cabular aula, eu não gostava de contravenções. E eu era um primeiro da classe, eu sempre fui um exemplo, assim, nesse sentido. Tanto é que minha mãe me obrigou a estudar música para sair um pouco fora do estudo. Tem essa coisa também de ser irmão gêmeo, você se basta, né? A gente se bastava, então a gente não... Enquanto as outras crianças, elas buscam turmas de amigos, pra gente isso aqui era o suficiente. Então, era muito mais normal ver os dois juntos do que ver com turmas grandes ou cada um com a sua turma. Não tinha isso. E fazia o que as pessoas tímidas fazem. Lia, desenhava, ficava no seu canto, assim. Eu era uma criança só muito observadora, eu acho. Observadora não só do que estava ao meu redor, mas de mim também, assim. Sempre pensando muito, me observando naquele espaço, assim. E como eu deveria me comportar, e tentando entender como as coisas aconteciam, assim. Muito interessada também no mundo dos adultos, assim, mais do que no mundo infantil, assim. Eu acho que a minha infância de filha única no mundo de muitos adultos, observando a paixão deles, porque não era só estar no meio dos adultos, mas observar o quanto eles gostavam daquilo que eles estavam fazendo. Eu acho que isso que é encantador, né? Então, de uma certa forma, ficou no meu DNA essa postura deles, né, diante do mundo. Eu confesso que eu nunca tinha me preocupado com isso, planejar ser artista. Eu descobri a arte, descobri a poesia e isso me entusiasmou, me fez eu me voltar para isso, mas não pensando em fazer uma carreira. E isso foi uma coisa que foi surgindo aos poucos, né? Porque eu queria, na verdade, ser ilustradora. Mas aí vai ser desenhista, vai ser artista. Artista não dá dinheiro, artista não faz a vida de ninguém, né? Então eu queria achar uma utilidade para isso. E na Escola de Belas Artes eu vi que tinha o desenho industrial, que era uma carreira que dava uma viabilidade qualquer para a profissão, para o desenho, ou comunicação visual, que trabalhava na época com o que se chamava desenho de propaganda e ilustração e tal. Em um momento da infância, que a história, quando eu crescer, eu vou mexer com isso. Mesmo porque eu acho que os adultos não achavam que isso fosse profissão. E mesmo essa relação com a roupa, como a gente lidava com a falta. Os 5 viviam de roupas doadas, de doações. E quando chegava uma sacola de roupa, então isso vai para essa criança. Às vezes era uma sacola só com roupa de adulto, né? Então pegava uma calça de um homem para poder transformar no corpo de uma criança de 9. E eu gostava de desenhar aquilo que eu não tinha. Ou de desenhar aquilo que eu achava que poderia ser feito. E com isso, o meu melhor presente que me dessem, o que eu sempre pedia, eu sonhava, era uma caixa de lápis de cor. E numa dessas, todo e qualquer curso que anunciavam gratuito, eu acabava fazendo. Aprender a desenhar faixa de rua, eu fazia. Aprender a desenhar rosca de parafuso, eu fazia. E foi numa dessa que eu descobri um curso de desenho de moda.
E aí, quando eu tinha 11 anos, eu escrevi um livro, que eu achava que o livro era o máximo. Tem um livro até hoje, é uma catástrofe, mas eu achava que o livro era o máximo. E acho que nesse momento eu percebi que não uma vocação para aquilo, mas que aquilo de uma certa forma me completava, assim, de uma certa forma aquilo supria uma necessidade que eu tinha de criar uma outra realidade mesmo, assim. Eu me lembro que tinha um armário assim na minha casa, tinha um armário normal com as portas, então em cima, como tem em quase todos os armários, tinha umas portinhas assim que dava num ambiente para guardar malas e tal. E eu me lembro que me deu muita curiosidade para ver o que tinha nesse armário ali. Eu subi numa escadinha e abri assim uma porta, e de repente eu vi uma caixa de violino assim, e toda empoeirada, e eu peguei, abri e tinha esse instrumento dentro, né? E eu comecei a tocar nas cordas, assim, e eu tive uma relação física com a primeira vez que eu pegava um instrumento na mão, né? Assim, um instrumento de cordas e tal. E aí eu peguei esse instrumento e me deu uma sensação que eu nunca mais esqueci mesmo. O violão, tenho certeza absoluta, quando me foi colocada a opção de escolher algum instrumento, que eu poderia ter escolhido qualquer instrumento, eu escolhi o violão pelo modismo na época, que o João Gilberto colocou o violão na sala de visitas. Né? Como eu passei na faculdade para o segundo semestre, eu comecei a fazer vários cursos nesses 6 meses livres que, de repente, você tem, porque a faculdade só vai começar em agosto. E aí eu fiz curso de corte e costura e curso de desenho grátis e fiz um curso de teatro. E nesse curso de teatro, eu me lembro que eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Eu fui porque um amigo meu falou que o teatro é legal, você devia fazer teatro, teatro é muito legal, vamos fazer teatro. Aí eu fui, mas eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Mas na hora que era a Sura Berdichevsky que dava aula, que ela falou... sobe no palco, e o exercício era contar uma história sem palavras, o primeiro, ou você está num ônibus, ou qualquer coisa que eu precisasse fazer ali em cima, era mais confortável para mim do que alguma coisa aqui embaixo. Na escola eu fazia curso de teatro, uma das aulas de artes era fazer uma montagem de teatro. Eu lembro que eu tinha muito prazer nisso, né? E aí eu pedi para fazer um curso de teatro fora da escola também, né? E aí eu descobri o CPT, o Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho, e fiz o teste para fazer parte do grupo e passei. Eu aprendi da minha profissão que o meu barato não era só atuar, mas era ter a concepção inteira de um espetáculo, porque lá no Antunes a gente escrevia o texto, dirigia, fazia sonoplastia, cenografia, né? Assim, tinha a participação era completa na concepção de um espetáculo. E eu descobri que eu tinha muito prazer nisso, em montar a ideia do começo ao fim, né? E aí eu percebi que isso era direção. E aí eu levei isso para o cinema, que estava na minha casa o tempo inteiro. Uma certa pressão familiar, mas o meu pai falava, você não quer fazer um concurso para o Banco do Brasil, minha filha? Porque tem aquela coisa do teatro, Denise, o teatro, na verdade, a gente ainda sofre muito isso, né, que a família, os leigos só te chamam de atriz na hora que você aparece na televisão. E isso é muito terrível, assim, porque você trabalha pra caramba como atriz e não te chamam de atriz. E eu me lembro que eu já estava levando a faculdade do jeito que dava, porque a escola tinha que ler muita coisa, tinha que preparar cenas, e, enfim, e eu
não estava já conseguindo conciliar, e eu preferia a escola de teatro, não tinha coragem de falar isso em casa, porque trancar a faculdade era uma coisa difícil de dizer para os seus pais, né? E aí um dia um professor deu um exercício para todos nós, que era ir a um supermercado, pegar uma embalagem qualquer que você não concordasse com a embalagem e modificá-la e trazer os dois. A embalagem que você não concordava e modificar. E eu fui deixando e fiz em cima da hora. Peguei um pote de geleia que não tinha fruta e desenhei um moranguinho, pintei, pus lá um trabalho completamente entregue nas coxas, assim. E aí quando eu entreguei para ele, ele olhou aquele negócio, eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele olhou e ele fez assim, olhou para mim, falou assim: você quer ser atriz, né? Aí eu falei assim: eu tô me preparando, como é que se sabe? Aí ele olhou para mim e falou assim: o que você tá fazendo aqui ainda? Mas eu me sentia tão distante da música, eu achava que era uma coisa tão difícil tocar algum instrumento, que eu achava quase impossível aprender algum instrumento quando era pequeno. Era um caminho árduo para mim, assim, muito longínquo. E depois a realidade foi bem diferente. Então eu quero estudar com um professor top. Aí tinha Paulinho Nogueira, Baden Powell ou Luiz Bonfá, que eram 3 ícones, né? Eu falei: eu quero um dos 3. Você tá louco? Eu comecei a estudar com o Baden Powell, com o Paulinho Nogueira. Eu tinha 11 anos, 12 anos. Aí o Baden morava no Rio, o Bonfá morava nos Estados Unidos, o Paulinho Nogueira morava em São Paulo. Aí liguei para a gravadora dele na época, aí eles me deram com muito custo o endereço dele. Aí minha mãe foi comigo lá na Praça Marechal Deodoro e tocamos a campainha. E o Paulinho Nogueira nos atendeu e ela falou: olha, ele quer tomar aula de violão. Ele falou: olha, faz o seguinte, vem amanhã, eu vou dar uma aula para ele, vou ver o nível que ele está e tal. Aí eu fui com a minha precariedade toda, né? Tomei a primeira aula, ele me deu uma música com uma cifra lá e tal, e marcou para a semana seguinte. Aí eu subi no segundo dia, ele já ia falar, já ia me dispensar, porque realmente ele não tinha horários, nada. Falou: puxa, esse principiante vem aqui me encher o saco, acho que ele pensava isso. Aí ele falou: toca a lição que eu te dei e tal. Aí eu solei a música para ele, que era esse olhar. Pararirará, pararirá. Ele falou: quem te ensinou isso aí? Eu te dei um acompanhamento dessa música. Eu falei: não, eu tirei porque você me deu os acordes, aí eu peguei a melodia aqui, juntei com os acordes. Ele ficou bobo, ele falou: mas como, você fez sozinho? Eu falei: fiz sozinho. Ele falou: deixa eu ver, toca de novo. Aí eu toquei a música praticamente solada, com os acordes. Ele falou: olha, eu ia te mandar embora. Ele falou: hoje, eu não vou te mandar porque você me mostrou uma coisa que ninguém mostrou. Ninguém teve esse raciocínio matemático no violão. Você detectou uma coisa que demora anos para uma pessoa detectar, que o solo vem da melodia, da harmonia, papá, papá. Para mim parecia que era tudo natural, que a pessoa nascia assim já, que não tinha problema. Era só pegar o violão e tocar. Aí eles me ofereciam um trabalho para desenhar numa loja de tecidos. Eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz: e quanto que eu tenho que pagar? Ele falou: pagar? Isso é um emprego. Era uma loja no centro de Belo Horizonte. Só que isso não foi essa maravilha, né? Porque não foi tão fácil assim. Porque quando abriram as portas da loja, cara, de repente eu tinha na minha frente umas 30 mulheres, né? Gorda, magra, negra, branca, rica, pobre, com tecido do lado, querendo um modelo para aquilo. E eu só sabia desenhar bem, só isso. Eu não tinha repertório de moda, eu não entendia de costura. O que eu fazia? Na hora do almoço eu nem almoçava. Eu andava pelo centro, parava num ponto de ônibus, aquele ponto mais cheio, e ficava olhando as roupas das pessoas. E não tinha essa coisa assim: se é brega, se não é, se está usando, se não está. Eu olhava assim: gola é interessante, vou copiar. Não sei o quê, vou copiar. E eu chegava e montava tudo, né? Mas uma estratégia que eu aprendi a fazer foi ouvir a história daquela pessoa que queria a roupa. Então eu começava a desenhar a carinha e tal, e puxando história. Porque nas entrelinhas daquela história, acabava vindo a roupa que nem ela sabia que era a roupa que ela queria. De repente, tudo aquilo que antes era só o conteúdo, você percebe que tem alguém que faz aquele conteúdo, que cria aquilo. E aí deixa de ser uma coisa completamente passiva. Você deixa de ser passivo, você percebe que tem um ativo ali. Alguma coisa cria aquilo. Então, aquilo é o trabalho de alguém, aquilo pode ser feito, aquilo
precisa de alguém para fazer, para que outras pessoas possam ver. Eu acho que a gente tinha uma ideia de que as pessoas só vão ver as histórias, só vão ler as histórias se elas estiverem feitas. Então, a gente tinha que arranjar um jeito de fazer. Então, se fosse para fazer de graça, se fosse para fazer um fanzine que era xerox, não parecia a coisa mais absurda do mundo fazer um fanzine xerox e oferecer a revista de graça, porque primeiro a revista tinha que existir, primeiro a história tinha que existir, para depois você, sei lá, reclamar o valor dela. Não dá para falar que aquilo é super legal se ninguém viu. Não dá para falar que aquilo vale muito se ninguém viu. As coisas precisavam existir. Eu tinha como meta fazer um trabalho autoral por ano. Eu acho que isso para mim foi o mais importante. Trabalhar na área era legal, fazer o curso de cinema era legal, mas mais importante era o exercício do discurso. O que eu tenho para falar, de que forma, realizar, mostrar para as pessoas e perceber o quanto elas entendiam daquilo que eu queria dizer. A cada trabalho autoral que eu apresentava, de uma certa forma, abria cada vez mais uma porta. Então, o Biabai me ajudou a fazer o Cartão Vermelho, que me ajudou a fazer o documentário do Cine Mambembe, que me ajudou a fazer o Bicho de Sete Cabeças, o Chega de Saudade, as melhores coisas do mundo. Uma coisa puxa a outra, né? Quando você vai tirar sua carteira de trabalho para se registrar na profissão e tá lá escrito artista atriz. Eu me lembro que me deu um orgulho, eu sou artista atriz. E eu não sabia, eu falei, mas e agora? O que a gente faz? E passeando na rua, um rapaz desceu uma escada, correndo e saltando de um jeito muito diferente. E eu vi aquele rapaz descer, me chamou a atenção. Como era gostoso olhar para ele descendo a escada. Até hoje eu consigo ver aquele rapaz descendo a escada daquele jeito diferente. É interessante porque eu considero aquela descida da escada, daquele rapaz, sem ele ter consciência, mas aquilo para mim era a vida em forma de arte. Nunca mais esqueci. De uma certa forma, o cinema que eu faço é um cinema do cotidiano, e essa sensação de observar o cotidiano de uma forma agradável, né? Assim, o que o cotidiano tem de peculiar, de interessante, que o teu olho se debruça ali e tem vontade de olhar, e tem vontade de observar, tem vontade de refletir sobre aquilo, né? Uma coisa semelhante com esse rapaz descendo a escada. E a nossa profissão tem uma coisa muito louca, o que a gente acredita, a gente pode fazer acreditar muitas vezes, né? É um poder, tem uma coisa muito linda nisso, né? Quando eu estou em cena, eu tenho um pensamento perigoso, várias vezes. O negócio é perigoso mesmo, porque me tira um pouco da concentração, tem que falar assim, para, Denise, volta. Que eu penso assim, o que a gente está fazendo aqui? Que coisa ridícula a gente aqui com essa roupa, falando desse jeito, eles sentados ali, e eu estou em cena e penso nisso. E é como se caísse uma bigorna na minha cabeça de aqui e agora. Denise naquele lugar com aquela roupa, que coisa ridícula, como acreditam nisso, como estão acreditando nisso que eu estou fazendo? É por isso que eu acho que a arte é muito necessária, ela é fundamental, né? Ela supre para muitas pessoas o que a religião supre, por exemplo, né? Em termos desse alimento espiritual, né? Dessa sede, essa vontade, esse desejo da transcendência, as pessoas buscam na arte ou na religião. A moda não é inevitável na minha vida. Eu nem acho que tudo se resume em moda, se resume em um desfile, se resume em alguma coisa.
A moda, de repente, foi a enxada que eu encontrei para capinar o lote, entendeu? Para bater a laje. Eu tomei prazer por isso, por essa forma de escrita. Ou essa escrita que a moda me permitia. Tem uma expressão que eu adoro, que eu ouvi uma vez, que é assim: teatro faz a palavra pular. Eu adoro isso porque eu adoro fazer a palavra pular. Se a coisa que eu gosto é servir a um autor, eu ler aquilo, me tocar com aquilo e passar para você, entendeu? Sabe a vontade que eu tenho de dizer depois? Estão entendendo o que ele falou? Né? Porque é uma coisa muito... O ator servir de intérprete, né? Fazer aquela palavra sair do livro. O cinema, ele é... Claro que você pode ver um filme na televisão e tudo bem, né? Um filme, ele nasce na sala de cinema e depois ele passeia nas outras mídias, né? Nas várias telas, né? Mas essa primeira tela, eu acho que ela grande, em que você sai de casa, ocupa um outro espaço, um espaço público, né? Você assiste com seu vizinho, seus familiares, essa experiência coletiva e sensorial do cinema, que é a tela grande, o som alto, um som surround, um filme sem intervalo, né? Eu acho... eu vejo o quanto é emocionante. Para o quadrinho acontecer, você tem que ter essa relação pessoal com o objeto da leitura. Você tem que virar a página, senão a página não vira sozinha. Você tem que ir de um quadrinho para o outro, senão o quadrinho não se mexe sozinho. Então, a história em quadrinho, ela precisa do leitor. Isso cria uma relação pessoal com o leitor e com o gibi que não tem na literatura, porque você não tem que criar essa relação entre uma imagem e outra. Não tem com a literatura, porque a virada de página da literatura é um negócio aleatório. Não é escolhido. Eu vou virar a página nessa palavra. No quadrinho é escolhido. Eu vou virar a página nessa palavra, porque é nesse momento, nessa imagem, nessa palavra, que eu quero que tenha uma mudança, que eu quero que tenha uma surpresa. Então, você requisita o leitor de um jeito que você não requisita na literatura, que você não requisita no cinema, e isso cria uma relação pessoal com o leitor e com o gibi que não tem em nenhum outro lugar. A primeira mudança radical em mudar para São Paulo foi que eu finalmente assisti uma peça de teatro, né? Porque até então eu nunca não tinha esse desejo de fazer teatro, mas eu nunca tinha assistido a uma peça. Passei na universidade um pouco intuitivamente, assim, pensando que a minha idealização do que seria um universo teatral, né? Mas sem realmente conhecer, ter contato com esse universo. E aí assisti uma primeira peça, que nem era uma peça boa, e isso já mudou toda a minha perspectiva, assim. Ali se concretizou a essência do teatro mesmo, que é a presença, né? Eu pensar que todo aquele mecanismo, toda aquela estrutura social articulada ali, ela estava ali para aquele momento presente. E como aquele momento presente se desfazia na sequência, assim. E o quanto isso me dava a sensação de estar presente em algum lugar. Quando eu vejo aquele burburinho lá fora, a gente está prestes a abrir a porta e eu penso, poxa, as pessoas se ligaram, falando, você passa para mim pegar? Você quer que eu desça? Uma falou para a outra, você acha que eu vou com essa blusa? Né? Quando eu penso nessa rede de pessoas que foi se conectando para todas estarem juntas ali às 9 horas, para a gente dar um terceiro sinal e começar, e durante 2 horas ninguém pode fazer xixi, sabe? É incrível esse pacto, é um pacto. Mas não basta eu só reproduzir a realidade na sua forma, eu tenho que reproduzir na emoção também. Agora, para transformar a realidade em ficção, aí, claro, tem o meu filtro, que é o que eu enxergo de importante ali. Não é que eu enxergo de importante, é aquilo que me sensibilizou sobre aquele tema, né? Mas eu não inventei nada, né? Já estava ali na vida, eu só coloquei o holofote.
ficção, ela me diz mais verdades que a vida, muitas vezes. Embora a vida seja mais complicada, né? E mais complexa e assombrosa que a ficção. A tentativa sempre é ser real, é ser honesto aqui com você, mas a gente está mediado por tantas coisas, assim, a própria linguagem é um instrumento de ficção, né? Esse contexto que a gente está aqui, a gente está fingindo que está tendo uma conversa, mas tem um monte de gente na sala, tem um microfone aqui, tem uma luz aqui, tudo isso que a gente tenta abstrair para tentar estabelecer alguma conexão da minha realidade para a sua realidade. Mas a gente está sempre mediado por ficção. Eu sinto falta da ficção. Quando eu fico um tempo sem fazer cena, eu vou ficando triste. Eu vou ficando ruim. Eu sinto falta desse outro mundo aí, do mundo do faz de conta. De alguma maneira, ser ator é meio criança. Eu sinto falta dessa vida que não é a minha. A minha vida é muito boa, mas ela não me basta. Se eu ficar... Se eu deixasse ser atriz, eu ia sofrer muito. A única coisa real que a gente tem é a nossa angústia. Um amor, a felicidade, o desejo de alguma coisa, tudo isso é uma construção que a gente faz para tentar acalmar essa angústia. Por isso que um grande livro, um bom livro, ele reflete muita coisa, ele te diz muita coisa, né, sobre você mesmo e sobre muitas sociedades, né? Quer dizer, quem lê um romance do Dostoiévski, por exemplo, né, ele vai se deparar com o sofrimento, com a dor, com a maldade, né, com a loucura do ser humano, de personagens russos, mas que são também pessoas que a gente poderia conhecer, ou que a gente conhece. Eu acredito que o humor é um excelente veículo de comunicação. É como se você amaciasse a carne do sujeito para dar uma flechada. Quando você faz alguém rir, você tem certeza que aquela ideia foi compreendida. As pessoas riem pelo que elas compreendem. Elas riem porque compreenderam uma ideia. Quando você faz alguém se emocionar junto com a risada... Eu não sei, eu tenho uma viagem aqui. Eu acho que a pessoa sempre se emociona muito com uma coisa sensorial, você não sabe direito o que te captou e te fez chorar. O riso, ele vem muito de uma coisa que você compreendeu. Quando você faz as duas coisas juntas, de deixar uma pessoa que está às lágrimas dar uma risada, ou então aquela coisa que eu adoro, que é aquela risada interrompida, que é uma pessoa que quando tem isso no teatro eu adoro ouvir, que é aquele ha, ha! E tem um negócio que o cara sente que ali no meio tem uma punhalada junto. Isso, esse terreno, eu acho um terreno muito fértil. Porque é um terreno onde parece que as ideias são capturadas pela mente e pelo coração juntas, ao mesmo tempo. Esse lugar, eu acho um lugar muito sutil. Esse lugar onde você... Mas é para rir ou para chorar? É para rir ou para chorar? O que rege a minha vida na música e tudo é emoção. Se uma música minha não me emociona, eu jogo fora, não fico com ela, nem que ela esteja tecnicamente boa. A emoção é fundamental na arte. Uma arte que não emociona, para mim, realmente me chateia. Porque a arte pode ser chatíssima, entendeu? E pode ser muito agradável. Mas uma arte que não me emociona, ela é chata para mim. Essa emoção me guia para colocar isso num filme, me guia para dizer se um take valeu ou não, né? Assim, às vezes eu choro no set de filmagem, eu gosto de chorar num set de filmagem, eu acho que é quando eu tô totalmente entregue, é quando os atores me surpreenderam, é quando o tema foi além daquilo que eu já tanto pesquisei, né? Então, eu falei, puxa vida, se eu me emocionei, a chance de eu emocionar outras pessoas é grande também.
posso dizer para mim, assim, eu agora vou inventar um poema. Isso não pode acontecer. Isso não adianta eu tentar, que eu não vou conseguir. Então, no meu caso, eu entro num estado determinado que possibilita eu criar algo que não está dentro da lógica da minha vida, que não está previsível. Compreende? Como, por exemplo, eu estou aqui vendo a televisão, toco o telefone, eu me levantei e o osso da minha perna, o fêmur, bateu na bacia. Troque, fez eu fui atender o telefone. Quando eu acabei de telefonar, eu fiquei, pô, mas o que é isso? Eu tenho um osso enorme dentro de mim que bate no outro osso, quer dizer, o que é isso? Quer dizer, esse osso sou eu? Aí começa o poema, porque eu começo a fazer uma indagação que eu nunca tinha feito. Esse osso sou eu, e esse osso pensa, quem pergunta? Quem está em mim pergunta? O osso, é o osso que está perguntando. Aí começa alguma coisa que não pode ser pré-estabelecida. Eu não posso adivinhar que o osso vai bater no outro e vai me causar essas indagações. Eu, quando falo em processo criativo, eu adoro lembrar da Pina Bausch, porque quando ela faz essa pergunta, ela fala assim, não existe isso não existe no processo criativo não. No meu caso, eu parto sempre pelo caderno diário de desenhos. Eu preciso fazer um formato de caderno, mandar encadernar, um tipo de papel que vai me cobrar determinada técnica, por exemplo, a coleção do giz. O caderno é todo preto. Então eu tinha que desenhar só com lápis branco ou com pastel. Lembrando que eu desenho no aeroporto, eu desenho no trânsito, eu desenho em qualquer lugar. O Corbusier, que tinha uma frase que eu adoro, que aquilo que eu penso, eu desenho, o que eu não consigo desenhar, eu escrevo, o que eu não consigo escrever, então eu falo. Tá? Então o desenho, para mim, é a minha primeira escrita. É ele que vai me julgar para caminhos, para esse chamado novelo do processo criativo se desenrolar. Eu não tenho exatamente um método, para falar a verdade, né? Assim, cada filme tem um jeito diferente. Eu conto muito com a minha equipe, com os meus parceiros, com quem eu troco bastante. Eu escuto muito, gosto de ouvir, né? Mas não tenho dedos para tomar decisão, não. A gente discute muito. A ideia é mais fácil de dividir. A parte da ideia a gente discute muito. Porque os dois têm que acreditar naquela história, naquele projeto, porque demora para fazer. Então, os dois têm que gostar muito. Então não adianta ele ter uma ideia que ele gosta e eu acho ruim. Porque eu vou minar aquilo lá, eu não vou me empolgar, eu não vou querer participar. E vai acabar envolvendo os dois. Então tem que ser algo que os dois acreditem. Enfim, há escritores que têm outro ritmo, que conseguem publicar um livro a cada 2 anos, mas o meu ritmo é muito lento, então eu não sofro por causa disso, né? É o meu ritmo, eu sou assim, faz parte de mim. E até para escrever uma crônica eu demoro muito, né? Quer dizer, eu não acredito em espontaneidade, eu não acredito na inspiração, vamos dizer, pura que nos move. Eu acredito muito no trabalho de arte, que é uma bela expressão do João Cabral de Melo Neto. Quando naquele ensaio magnífico que ele escreveu, Poesia e Composição, ele usa essas palavras, trabalho de arte, né? Quer dizer, em que a lírica não é fruto, vamos dizer, de uma inspiração, de um fluxo verbal. Eu sofro dessa autoexigência que é reescrever e ficar ali refazendo. Eu não acho importante publicar. Publicar muito, para mim, não é uma coisa enfim, que me dá um pouco de aflição, não me interessa também. Tem um trabalho artístico que tem um limite do tempo que demora para fazer, tem um limite físico de fazer o trabalho. Então, você se acostuma, você passa anos criando esse hábito de pensar longe para as coisas imediatas. Então, é como ver uma pintura. Você, em 5 minutos,
A pintura chega para você, em 1 minuto a pintura chega para você, mas ele pode ter passado meses fazendo aquela pintura. Um gibi você vai ler em 2 horas, se ele for bem grande, senão você vai ler em 5 minutos, mas mesmo de 5 minutos pode ter demorado 3 meses para fazer. A gente sabe o quanto demora para fazer uma história em quadrinhos, então a gente já fala pro editor, fala para todo mundo, olha, isso aqui vai demorar uns 3 anos para fazer. Mas se você fala pro público que lê em 1 hora, que o seu livro vai demorar 3 anos para fazer, eles estão 3 anos perguntando, e aí como vai? E aí tá pronto? E aí quero ver? E não funciona desse jeito. Então é muito difícil ter esse tipo de produção analógica num mundo digital instantâneo. Porque tem coisas que não mudam. O mundo muda, mas tem coisas que não mudam. Desenhar não tá mais rápido, pintar não tá mais rápido. Foi o retrato falado que me ensinou uma das coisas mais legais da minha profissão. Porque nos primeiros retratos, eu ficava vendo aquela mulher e eu ficava na frente da televisão, vendo o jeito que ela piscava, se ela falava assim, se era assim. Muitas vezes eu ficava presa nesse querer ser ela. Quando ia ao ar, a minha imitação tosca, a minha tentativa dela. E ela, eu era uma coisa horrorosa, tosca. Eu ia do lado dela e eu era um arremedo da realidade, presa num gestos que eu perseguia. E aí que eu entendi o que é interpretar. Que é você pegar de um e dar a outro. Né? O que é um intérprete? Ele deixa passar por ele algo, né? E eu pensei, meu Deus, é claro, eu tenho que fazer o que eu vejo nela e não ela. Eu tenho que falar assim para você. Eu tenho uma tia que ela é assim, ó. Ela chega e fala assim, Denise, deixa eu te falar uma coisa. Que é o que a minha tia me inspirou. E isso foi uma liberdade para mim, foi uma coisa tão boa que aconteceu, porque eu olhava o que eu sentia dela e eu colocava em mim. Então não era mais eu, não era mais ela, era essa terceira pessoa que só a arte é capaz de criar. Aprenda muitos estilos, toque tudo. Uma hora você vai ser você mesmo. Se você quiser sair fora, essa preocupação que você está tendo, vai ser um caminho árduo e longo que você vai se deparar com barreiras que você não precisa ter se você não se preocupar com isso. Então, a minha preocupação foi fazer o quê? Me encher de influências, todas, tudo que eu gostava, comecei a ouvir, comecei a tocar, comecei a imitar o Baden, comecei a imitar o Luiz Bonfá, comecei a imitar o Segovia, eu comecei a ouvir jazz, e tudo isso, esse mosaico todo, foi cristalizando uma personalidade, né? Um personagem, e a minha composição também. Eu comecei a procurar caminhos simples de Ari Barroso, Dorival Caymmi, que eu achava o ideal, que me agradava mais aos ouvidos. Eu tinha condições musicais de fazer músicas complexas, né? Músicas mais rebuscadas, mas eu preferia a simplicidade, não a facilidade, a simplicidade. A gente faz
coisas que não existem que a gente quer que exista, né? Então, eu não quero copiar mais os artistas que eu gosto. Eu quero fazer alguma coisa que instigue reflexão e discussão e emoção nas pessoas, e eu quero produzir coisas que não existem antes. Eu não quero me repetir, né? As nossas histórias, cada uma é diferente da outra, para não ter essa sensação de repetição. Existe uma, sei lá, existe uma noção de que trabalho autoral eu faço do jeito que eu quero. E pra gente, trabalho autoral não é eu faço do jeito que eu quero. O trabalho autoral é do jeito que funciona melhor. Sabe, o que eu quero é contar uma história. Então, existe uma parte do trabalho que precisa funcionar para contar a história. E é nesse sentido que a gente tem um trabalho muito crítico um com o outro, porque desenhar é super gostoso, mas se o desenho não conta a história, você tem que desenhar de novo. Não é autocrítica, mas a crítica que um tem no trabalho do outro é algo que pra gente é muito bom. Porque um tá sempre forçando o outro a se esforçar mais. Que normalmente quem trabalha sozinho, às vezes fica com preguiça e faz do jeito que dá, faz no tempo que deu. Eu faço essa competição comigo mesmo. Quer dizer, eu tenho que me superar. Então, eu tenho que tocar muito melhor do que quando eu era jovem. E toco melhor do que quando eu era jovem. E com muito mais noção, consciência de tudo. A improvisação, pego os acordes, improviso um tema, as escalas, como fazer uma coisa. Eu quero acrescentar, cada dia que eu toco violão, uma coisa nova. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia que vem, mas aí eu penso, às vezes eu penso, meu Deus, quanto eu vou ter que trabalhar para ficar boa? Porque hoje eu faço letra, tudo junto. Aí vem uma ideia, começa a desenvolver. Aí eu fico obcecado por aquilo, eu acordo, eu começo a fazer testes nela, né? Então eu acordo e ouço o que eu gravei. Falo, puta, isso está muito ruim, isso eu tenho que melhorar. Aí eu gravo no dia seguinte e vou achando o corpo dela. Mas eu fico me exigindo a beça, assim, é 20% de inspiração e 80% de transpiração mesmo. Tara Itapuã, né? Que é uma canção que foi feita em 1971. É uma canção antiga. Você pega a escala do Tara Itapuã, que é uma escala meio africana. Parorori, poropadá, piroporopodopapá, poropopi, parapopó. Essas distâncias de notas, elas estão numa pureza dos acordes. Então, eu busquei sempre essa coisa que na Itália se chama orecchiabile. Aqui não tem esse termo, que é uma coisa orelhável, né? Uma coisa que entra no seu ouvido e fala, puxa, eu já conheço essa música, mas você não conhece. É uma música que está agradável ao seu ouvido. É uma música que tem uma forma, um tema, que ela tem um corpo, que você vai se lembrar amanhã dela. Então eu toco, às vezes, eu estou fazendo uma canção, vou para minha empregada, que nunca cantou, o que você acha? Ela fala, canta esse pedaço, que eu estava em dúvida de uma... Ela faz outra nota. Eu falo, peraí, canta de novo. Ela fez outra nota, uma nota que eu não fiz. Aí eu vou lá, vejo, falo, caramba, essa nota é mais natural do que eu fiz. Então, essa é a nota, não é aquela. Um velho calção de banho, um dia pra vadia, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar, depois na praça Caíme. Senti preguiça no corpo e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. A primeira pessoa a se comover sou eu, né? Se eu não me comovo, então ninguém vai se comover. Então, o primeiro leitor é o autor, é quem escreve. Então, ele sabe em princípio, ele sabe se o poema comove ou não comove, se o poema toca ou não toca as pessoas, se ele conseguiu ou não conseguiu formular o que ele queria formular, tá certo? Então, o que eu sinto que você tem que dar ao seu trabalho é comunicabilidade.
Você não tem que descer terreno nenhum, degrau nenhum para ser popularesco, mas você tem que dar comunicabilidade. Porque eu acho que precisa chegar. Então, eu acho que como artista, você tem que, além de ser artista, eu me sinto, às vezes, no dever de ser encantadora. Encantadora, eu quero dizer, venham aqui, né? Olha só o que eu tenho para te dizer. Você não vai acreditar num cara chamado Brecht, num cara chamado Shakespeare. Só que eu tenho que dar comunicabilidade a isso. Então a gente não faz concessões a nenhuma tentativa de agradar, de fazer, de ser um sucesso, de ganhar um prêmio, nada disso. A gente é só muito honesto assim com o que a gente faz, então não sei dizer. Eu acho que as pessoas, eu tenho a sensação, pelo retorno das pessoas, de que as pessoas entendem essa honestidade, assim. Para mim, sucesso é o livro que as pessoas leem. Então, se eu fiz um livro que mais gente leu, essa é a minha medida do sucesso, porque é o que a gente quer que as pessoas leem. Os escritores não conhecem os leitores, né? Ou não os conhecem profundamente. Foi até uma surpresa e me causou um pouco de espanto o sucesso dos Dois Irmãos, porque eu achava que ia ser uma desgraça, que ia ser um fracasso, porque esse é um dos mistérios da literatura. Você escreve um romance e com esse pessimismo quase inato, né, do escritor brasileiro, que não acredita muito, que não vai viver do seu trabalho, que tem que fazer tantas outras coisas para sobreviver. E, de repente, um romance foi a minha alforria, vamos dizer assim. Sabe que o prêmio, quando eu comecei a escrever, eu não pensava nisso. Para mim, claro que os prêmios te ajudam a viver quando você ganha um prêmio, dinheiro, é uma forma de reconhecimento. Eu não seria hipócrita para dizer, os prêmios, nenhum prêmio me interessa, não é isso, mas você não escreve para ganhar prêmios, né? E depois os livros ganham os prêmios, né? Você às vezes ganha algum dinheiro e vive disso, enfim. Eu acho que os prêmios, um escritor premiado é aquele que tem bons leitores, porque muitas vezes os prêmios são esquecidos, os livros premiados são esquecidos, porque o tempo de leitura zerou. Bicho é muito engraçado, porque assim, hoje dá para falar que ele é um filme que assim, já tem mais de 10 anos e um filme que as pessoas continuam assistindo. Muitas pessoas falam, é um clássico. Eu acho muito divertido, né? Mas na época, ele não nasceu assim. Toda a parte de montagem, de laboratório, né, de trucagem foi feita na Itália, com um produtor italiano que tinha uma expectativa muito alta com o filme e queria colocar o filme no Festival de Veneza. E eu lembro que quando o conselho, né, o júri que seleciona os filmes para o Festival de Veneza, quando eles viram o filme, eu não estava na sessão, mas eles decidiram que o filme não ia para o festival. E aí eu fui direto para o Festival do Rio, que já estava programada uma sessão, e nessa sessão, na primeira sessão do Festival do Rio, que eu nem chamei as pessoas porque eu estava com vergonha, o filme foi ovacionado. E a sensação que eu tenho até hoje é que foi um milagre. Alguma coisa aconteceu naquelas latas durante o voo que misturou as cenas. Eu não sei o que aconteceu. Isso foi um aprendizado para mim para sempre, né? Assim, porque assim, para aquele grupo esse filme não fez sentido. Mas para tantas outras pessoas, para o movimento antimanicomial, para mudar a lei da saúde mental no Brasil, esse filme foi importante. Eu fiz um filme para quê? Para passar num festival ou para sobreviver ao longo do tempo, né? Assim, então, que bom que eu fiz um filme para sobreviver ao longo do tempo. Mas eu tenho uma autodefesa muito grande, tanto com o sucesso como com o fracasso. O fracasso todo mundo vive. Às vezes você faz um show ruim, o som tá ruim. Tem gente que não dorme à noite, porque você errou, ou porque você esqueceu a letra, ou porque eu não ligo se me aplaudirem de pé, como graças a Deus sempre acontece. Eu saio de lá e não dou a menor importância para aquilo, acabou o show. O lado negativo dessa história de ser artista não vai me pegar.
porque eu estou preparado para isso todo dia. Se os aplausos aparecem no final, legal. Se eles não aparecem, tanto faz, porque o que interessa é o seu empenho, a sua dedicação para aquilo. Eu percebo como vira uma grande farsa quando você se dedica para o mundo das artes só pelo glamour, né? Porque o glamour, ele é a casquinha só, né? Se você dedica uma vida inteira para ter a casquinha, né? Então, o que você está fazendo da sua vida, né? É sofredor para mim essa coisa de ser famosa e ser a Denise Fraga é uma coisa que sempre me deixa um pouco preocupada. Eu não contava muito com isso quando eu entrei na escola de teatro. Te confesso, não é uma coisinha que eu tô falando para parecer bonitinha, não. Foi uma coisa que veio. Me surpreende como eu sou conhecido. Como é que esses caras me conhecem? Pô? Eu estava lá numa praia, em Fortaleza, distante. Aí eu parei lá para pedir um negócio para um pescador. Ele me reconheceu. Eu falei, mas que é isso, pô? Como é que esse cara me reconheceu? Quer dizer, às vezes me surpreende e muito carinho sempre, né? Muito carinho do chofer de caminhão, do coisa. Os caras falam na rua como se me conhecessem há muito tempo. Ô, Doug, tudo bem? Vai pro Corinthians, tudo bem? Não é uma coisa de fã, é uma coisa parece que eu faço parte da casa dele e tal. Talvez por eu ser verdadeiro, assim, em tudo que eu faço mesmo. Hoje, quando eu vejo a histeria que tem em torno de um desfile, né, ou a nova coleção que o Ronaldo vai fazer, eu falo assim, nossa, pararam para me ouvir. E agora o pior, agora eles querem parar para ouvir. Né? Quando, na verdade, tem dias que eu falo, mas agora eu não sei se eu quero continuar falando. Eu fico impressionado como esse caminho me deu frutos e continua dando. São canções que foram feitas há mais de 30 anos atrás, e estão sendo estudadas nas escolas, as gerações estão passando, e você vê o meu show tem de tudo. Tem jovens de 16 anos, 17 anos, 22 anos, 30 anos, que vêm lá emocionados falar comigo. Por quê? Porque eles me conhecem já desde criança. Quer dizer, uma menina hoje de 35 anos, de 37 anos, ela ouviu, quando era criança, minha música. Outro dia chegou uma menina e devia ter 12 anos de idade, né? Eu ia saindo do restaurante, ela chegou para mim e me falou, o senhor não é o poeta? Eu falei, professor, eu queria agradecer essa felicidade que o senhor trouxe para a minha vida. Você é uma garota, uma menina. E eu fico contente, evidentemente é uma coisa que me dá alegria, porque dá sentido porque eu faço. Eu acho que a arte ela é capaz de transformar uma realidade, mas não é obrigação dela. Né? Pode ser uma consequência, pode acontecer. Ela não tem uma função necessariamente política, uma função de uma transformação social, mas ela existe para mostrar pelo menos dois pontos de vista. Porque a mudança ela pode ser sutil também, né? Assim, não precisa ser uma mudança radical e fazer, virar um projeto de lei que muda a sociedade. Isso é uma mudança mais radical. Mas uma mudança na vida de uma única pessoa, uma postura, uma decisão que a pessoa toma, né? Assim, puxa vida, né? Assim, uma mãe que olha para o filho com outro olhar, um filho que olha para os pais com outro olhar, uma decisão de que profissão eu vou fazer na minha vida, ou esse filme me acalmou, né? Assim, esse filme me provocou determinadas reflexões que decidi fazer uma viagem. Uma pessoa que leu Fernando Pessoa, que leu Dostoiévski, ela passa melhor pelos seus dramas. Apesar de que ela
destrincha outras coisas, mas ela sabe que ela faz parte do curso da vida, das paixões humanas, igual daquele livro, igual daquele filme. Nossa, isso que eu estou vivendo agora parece aquele filme, né? Você às vezes vê um filme que modifica a sua vida para sempre. Vi num documentário sobre o Tarkovsky que um rapaz na Rússia, quando descobriu o cinema do Tarkovsky, ele resolveu entrar para religião ortodoxa, assim, com mergulho profundo, né? Assim, ele virou um ortodoxo. Por quê? Né? Assim, então, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu na cabeça daquele cara, mas foi através de um filme que ele tomou essa decisão, né? A moda pode transformar, como a culinária pode transformar, como a arquitetura pode transformar, né? Como as artes visuais podem transformar, como a literatura pode transformar. Porque quando você estimula e belisca o outro para ele olhar de um outro jeito o seu entorno, ou aquilo que ele consome, ou aquilo que ele leva para dentro da casa dele, ou procurar outros significados que não seja o significado corriqueiro daquilo que ele... e ultrapassa esse limite, ele consegue voar para outros lugares. Eu me lembro que uma vez uma cliente entrou na minha loja e ela gostou muito de uma saia. E ela vestia, sei lá, ela devia vestir um G, só tinha essa peça em P. E ela falou assim, eu vou levar. Aí a vendedora falou assim, você vai levar para presentear alguém? Ela falou, não, eu vou levar para pendurar na parede da minha casa. Quem disse que roupa é só para vestir? Né? Essa roupa não é só para vestir. Eu poderia dar um estatuto de um quadro, de uma pintura, de uma instalação com ela. Então é para isso que eu vou levá-la. Às vezes de uma forma muito implícita, às vezes quase imperceptível, e às vezes de uma forma muito explícita, como é o caso do Ficção agora, em que a gente tem, por exemplo, um ator que está com o pai dele em cena, que eles não se falavam há 6 anos, e eles voltaram a se falar por causa do espetáculo, para fazer o espetáculo. E o pai disse há 6 anos atrás, você não é o meu projeto de filho, quando ele descobriu que o filho era gay, e aí agora o filho resolve abrir mão do projeto dele para fazer o projeto do pai. Então, existe uma realidade acontecendo ali, mais real do que a realidade, né? Muito mais do que eu estou acostumado de ver no banal do cotidiano, assim. Mas uma situação muito honesta e muito real, assim. Dentro de um contexto ficcional, dentro de uma estrutura dramatúrgica. Eu sinto que há uma morte da sutileza. Há uma morte da metáfora. Cada vez mais está mais difícil. Todo mundo com medo que não se entenda. Por quê? Porque nós não somos nutridos do decodificador do código do abstrato na escola, que era isso que nos deveria ser dado desde cedo. A gente precisa ler poesia para entender que as coisas não são pão, pão, queijo, queijo, e muitas vezes o que é escrito de maneira poética fala muito mais do que pão, pão, queijo, queijo. As coisas não precisam ser explicadas. Eu sou tão feliz de ter feito a Alma Boa de Sete Suan, porque ela me provou, me deu uma esperança danada como artista, que a peça era divertida, e a peça é divertida, Brecht sabia disso, ele escreve lá nos diários dele, ele escreve uma coisa que é a minha frase predileta, que é divertir para comunicar. As pessoas falavam assim, eu falei assim, gostou da peça? Ela falou assim, eu gostei do conteúdo. Eu adorava essa palavra. Ou então, quando vinha aquela Dona Maria e falava assim, eu gostei da mensagem. Porque as pessoas ficavam tocadas com a ideia, com aquela ideia que deixavam elas sem saber o que pensar, te cria um questionamento. E esse motor, quando você consegue levar tudo isso que está dentro de você, você acha um texto, você encontra o Brecht, e você fala, oi, prazer, companheiro, muito obrigada, foi um prazer enorme te conhecer. O homem é um ser que está sempre inventando a sua vida. Todos os seres, todos os homens, não é só os artistas, todos os homens, na verdade, inventam sua vida. Cada um no seu terreno, no seu campo de atividade, cada um se inventa e inventa a sua própria vida. O artista, além de inventar a sua própria vida, como todos os outros, ele inventa também a poesia, o poema, inventa a música, se for músico. Eu acho que a imaginação, a fantasia, ela é parte constitutiva da vida. Não são apenas os artistas que imaginam, não são apenas os artistas que criam. Eu acho mesmo que tem pessoas que têm alma de artista, existe isso. Eu acho que tem muito engenheiro com alma de artista e tem muito ator que não tem alma de artista.
essa capacidade que você tem de olhar a vida enquanto ela corre, que muitas pessoas têm. Tem muitos Toquinhos por aí, acho que tem muitos Ferreira Goulart também, nas favelas, nas coisas, em várias situações precárias. Como tem jogadores maravilhosos que não deslancham porque não tem oportunidade, foram criados não sei aonde. Tem muita gente de gravata que podia ser um tremendo artista e estão fazendo análise aí, estão brigando com a mulher, não são felizes, porque não encontraram uma porta que pudesse sair. Não, eu acho que eu tenho uma sorte de ser cineasta, que é ter uma bela desculpa para conhecer vários mundos, várias pessoas, vários assuntos, né? Eu tenho essa desculpa de, puxa vida, eu não sei nada sobre isso, eu preciso saber, então eu vou correr atrás. Tudo que eu fiz com o Vinícius, isso eu te juro aqui, não teve um momento que a gente pensou na profissão da gente. Um momento. Tudo que a gente fez foi consequência do uísque dele, do meu violão, da copa que a gente tocava, foi da curtição. A minha vida é uma maravilha, meu. Eu sou um privilegiado, porque eu faço tudo que eu gosto, eu sempre fiz. E tocar, para mim, era um mero prazer, poxa. Eu venho de uma trajetória e de um pensar que, no início, ele era meio que improvável para a moda. Tá? Era outros tempos. Era, como eu te disse, eu tive um professor, aliás, que um dia ele falou assim, quer saber, tão difícil a tal da moda aqui no Brasil, pior ainda é a moda que tenta falar de outras coisas, como cultura. Então, assim, você está preparado para um caminho tortuoso, difícil? Aí eu olhei e falei assim, E hoje eu vivo da minha marca. Eu vivo do que eu penso, eu vivo do que eu invento, eu vivo do que eu crio. Numa vida só não basta, é preciso criar a todo tempo vidas novas para mim. E eu sempre acho que você precisa lembrar quem você era quando você quis fazer isso. Para você não se esquecer de você. Você tem que segurar a rédea da sua vida, também da sua carreira, né? Botar para onde você quer, para você estar o tempo inteiro sendo honesto com você. Eu agradeço sempre a Deus. Eu falo comigo pequenininha assim, Denise, olha só o que aconteceu. Pega você com 7 anos, se ajoelha e fale com você. Assim, olha só, você é atriz, Denise. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Nessas horas você percebe que você meio que existe num mundo diferente, né? Através de uma coisa que vem não sei de onde. Aí já entra num mérito de questão que eu não quero saber. Tem um verso do Vinícius que fala, por via das dúvidas, livrai-nos Deus de todo mal. Eu sou guiado e levado sempre por aquela história de coisas ou situações que fizeram assim comigo, né? E esse fazer assim comigo, quer dizer, me chamou atenção para alguma coisa cara ao nosso tempo. O trabalho da arte é como se fosse uma produção, um pouquinho da nossa realidade que a gente coloca numa cápsula do tempo e manda para um futuro eterno. E eu acho que a arte, em geral, ela tem esse poder de ser um reflexo, ser um espelho para que as pessoas vejam coisas na vida que valem a pena, que são legais. É claro, tudo vem da imaginação, mas a imaginação é fruto de uma experiência também. É um instrumento de reparação, assim, de corrigir uma realidade, assim. Eu acho que eu sou responsável com o que me foi dado.
Eu agradeço isso, eu sou feliz por isso, eu agradeço ser atriz, eu sou feliz por ser atriz, mas eu quero levar essa missão sempre da melhor forma possível e eu quero ser alertada para a hora que eu não estiver levando ela de uma boa forma. Porque eu sei que eu fui agraciada. Sabe?